Olha, o diagnóstico de algumas doenças para gerar direito à isenção do imposto de renda. A isenção abrange benefícios do INSS e dos regimes próprios de previdência social. Assim, vamos entender a seguir que doenças são essas e como fazer a solicitação da isenção. É um assunto muito importante porque ficar isento do imposto de renda todo mundo quer, né? Quais são as doenças, para a gente começar, doutora? Quais são as doenças que, com o diagnóstico, o cidadão pode ser isento aí do imposto de renda? Então, a partir de agora, né, 2023, quem ganha acima de R$ 1.900, ou seja, um pouco mais acima de um salário mínimo, vai ter que declarar e vai ter que pagar um imposto de renda. Infelizmente, quem ganha acima de 1.900, um pouco. Então, desde 1978, não é uma coisa nova, tá? Principalmente pode ter essa isenção. O problema é, quem trabalha normalmente não tem. Essas pessoas que vão ter o direito à isenção são as pessoas aposentadas, quem recebe pensão. São esses tipos de pessoas que têm o direito à isenção. Quem trabalha já tem que olhar outras coisas, é um pouco mais complicado. Mas quem usa pensionistas e os aposentados é quem tem cardiopatia grave, ou seja, quem tem problemas de coração, quem tem tuberculose ativa, quem tem câncer, quem tem problemas de nefro, né, que é problemas nos rins, AIDS, doenças imunos. Então, todos esses tipos de doença têm o direito à isenção. A questão aí, você tem que fazer um laudo muito bem montado, um laudo muito bem feito, e, além da isenção, tem o direito do retroativo. Ou seja, você que estava pagando até então imposto de renda normal, já toda a vida teve, tem esses problemas, tem mais, viu, gente? É um rol grande de nomes até complicados, como esclerose múltipla, às vezes, doenças. Você tem que fazer um laudo muito bem feito. O laudo tem que ter o CID da doença, falando qual é a sua doença, quando você adquiriu a doença, tá? E se tem tratamento, qual é o tratamento. A partir disso, você consegue ir diretamente no INSS fazer, ou então, o maior conselho procure um advogado, né, para dar entrada nesse tipo de benefício, principalmente para você conseguir o retroativo que você pagou dos últimos 5 anos. Certo. Nessa lista aí de doenças, só doenças físicas, transtornos mentais também entra? Alienação mental também. A questão da doença mental porque na lei está escrito alienação mental. Então, hoje em dia, esse termo alienação mental, creio eu, que eu não sou da área de saúde, é um termo defasado, né? Porque é uma lei de 1978. Então, tem muito tempo, eu não era nem nascida. Então, alienação mental, esse termo está desqualificado. Talvez, a depender do tipo que a pessoa tenha, por exemplo, porque o que acontece com o intuito dessa isenção. A isenção foi feita porque o governo acha que as pessoas que têm esse tipo de doença gastam muito com saúde, com medicamento. São pessoas que necessitam de um amparo, né? Uma pessoa com câncer, ela vai gastar muito com exames, com medicamento, com tudo isso. Então, para dar uma isenção, é justamente isso. Essas pessoas, como já têm um custo muito grande, o governo, o federal, falou, olha, essas pessoas a gente não vai cobrar um imposto de renda. Então, são essas pessoas. Mariana, entra também a questão da pessoa que é deficiente visual, por exemplo, não só de um, como dos 2 olhos também? Entra quem tem, principalmente de um olho só, entra nessa lista. É uma lista, assim, que se você tiver dúvida, procura no Google, lista de doenças, tá? Porque é uma lista grande, como tuberculose, tem o câncer, que é muita coisa, hanseníase, que antigamente as pessoas consideravam a lepra. Verdade. Né? Então, todos esses tipos de doença têm um direito, né? Doença de Parkinson também, né? Parkinson tem um direito. Então, a questão você tem que fazer um laudo bem feito, né? Fazer um laudo e entregar ao advogado tudo. E também, se você já tem essa doença, já tem um tempo, entregar suas últimas declarações de imposto de renda para pedir a restituição do imposto. O que é a restituição? O imposto devolver o dinheiro que você pagou. Mas né? tem que ser através de um advogado, digamos, para a pessoa poder dar entrada com esse pedido. Na verdade, não é obrigatório ser pelo advogado, a pessoa pode entrar só. Só que como tem essas questões de requisitos, como tem essas questões de cálculo de devolução,
Aquela história, né? A pessoa pode entrar sozinha, que nem o juizado especial, possível, né? Você quebrou uma televisão, você pode ir lá sozinho reclamar. Agora, se você vai saber fazer o pedido, saber do procedimento, tudo isso, já é outros 500. Então, a gente sempre recomenda ir atrás ou de um advogado, ou então do contador, assim, da sua confiança. Um contador, a depender, pode sim, mas o contador tem que saber fazer, né? 9h49, quais doenças geram direito à isenção do imposto de renda? Esse é o nosso tema de hoje. Você em casa tem dúvidas em relação a esse tema? É só mandar para a gente pelo WhatsApp ou no chat, canal no YouTube. Agora, Michel Almeida tem uma pergunta para você. Sim, a advogada já falou pontuou na verdade, sobre o cuidado que tem que ter relacionado a elaborar um laudo, né, no que diz respeito atendendo às necessidades. E em cima disso eu pergunto quais são os problemas mais comuns, os erros, na verdade, mais comuns que as pessoas cometem na elaboração de um laudo no que diz respeito a essas doenças que podem isentar alguém do imposto de renda. Pronto. O problema mais comum, normalmente, é fazer um laudo sem os requisitos mínimos. O que é o requisito mínimo? É botar o CID da doença. O que é um CID? O CID é uma classificação que tem sobre todas as doenças que normalmente existem, desde as doenças mentais até as doenças físicas mesmo. Então, esse laudo tem que encontrar o CID da doença, tem que dizer qual é a doença, tem que dizer quando você adquiriu a doença. Então, às vezes, por exemplo, a pessoa tem um problema cardíaco grave, uma cardiopatia grave. Ela faz um laudo, tem há muitos anos, não tem quando ela começou e pede o retroativo. Se não tem quando ela começou, ela só vai ter o direito a partir daquele momento, entendeu? Então, o laudo tem que ter todos os requisitos mínimos. Explicando também qual é o tratamento daquela doença, entendeu? Porque, às vezes, pode parecer simples, mas o INSS, eles olham todos esses requisitos. Por quê? É o INSS junto com a Receita Federal que vai dar essa isenção, né? E lembrando que é enquanto você estiver com a doença. Então, por exemplo, quem tem tuberculose ativa, que é uma coisa assim, muito rara hoje em dia, né? A verdade é essa. Na época que foi feita a lei, tinha muito. Quem tinha tuberculose ativa, a partir do momento que ficou inativa, a pessoa vai ter que pagar de volta, entendeu? Mas tem muitas coisas que não tem cura. Por exemplo, cardiopatia grave. Dificilmente vai ter cura. Uma pessoa que tem problema de coração grave. Os doentes de AIDS também, né? AIDS, porque assim, eles botam assim, doenças imunossupressoras. E nisso, doenças imunossupressoras, existem várias. É porque na época, em 78, a que mais tinha conhecimento era a AIDS. Né? Que hoje a gente nem chama mais AIDS, chama HIV. Né? Tem todas essas questões. Por quê? É a questão da alienação mental, que fala. Alienação mental é um termo que não se usa hoje. Né? Então, mas a depender como está estruturado o laudo, a pessoa consegue a isenção. Né? Alguma coisa assim grave. Então, tem escrito moléstia grave. Moléstia, quem não sabe, moléstia é doença. O que é uma moléstia grave, né? Então, tem alguns termos da lei que estão defasados. Mas os principais, que principalmente as maioria das pessoas procuram, são as pessoas que têm problemas cardíacos, problemas nos rins, problemas de fígado, e também câncer. Com as maiores coisas são pessoas com câncer que procuram. Elas têm direito à isenção. Né? Porque, querendo ou não, gente, a pessoa já paga muito. E hoje, nós sabemos, foi comunicado essa semana, desde o início do ano, que a tabela está totalmente desatualizada, a tabela do imposto de renda. Então, hoje em dia, quem ganha um pouco acima de um salário mínimo vai ter que pagar imposto de renda. Querendo ou não, é um trabalho, né? Porque a gente tem que declarar o imposto, ou seja, a gente tem que dizer ao governo quanto a gente deve para ele bater, para ter certeza que a gente paga. Então, não é uma coisa muito simples. Né? Por isso que a gente sempre fala para você ter o auxílio de um contador para fazer a declaração. E até para fazer essa isenção também, se você quiser, dessa questão das doenças, mas principalmente a questão do retroativo, tudo é questão de advogado, porque às vezes você vai conseguir administrativamente os últimos 5 anos, mas a maioria das vezes não, então vai precisar, às vezes, de um processinho judicial. Inclusive, eu queria saber a sua opinião sobre essa questão de pagar o imposto de renda com um salário mínimo e meio. Você acha que é justo para o trabalhador brasileiro?
Não, assim, a gente tem um problema tributário. Na verdade, assim, o Brasil tem vários problemas no âmbito do direito. Um deles é, hoje em dia, uma pessoa rica paga menos imposto do que um trabalhador. Porque, por exemplo, um jatinho, ele não tem imposto. Um barco, ele não cobra imposto. A depender, entendeu? Tem certos bens, principalmente de luxo, que não são pagos, não são tributados. E, a depender de um bom advogado, eles fazem o que a gente chama de planejamento tributário. O que é? Para você pagar menos impostos possíveis. E, normalmente, quem é trabalhador não tem isso. Porque a gente tem uma carga tributária aqui no Brasil, é principalmente feita em cima do consumo. A gente não faz sobre em cima da renda principal. O nosso principal é em cima do consumo. Né? Então, tudo que você compra, você respirou, você paga imposto nesse país. Então, quem ganha está muito defasada a tabela. Isso é uma coisa assim que todo mundo sabe. Porém, para mexer nessa tabela, vai dar um pepino um pouco grande assim. À frente do governo, vai ter que se movimentar, porque aumentar a tabela de isenção, aumentar a tabela de quem não vai ter que pagar, significa o que o Estado tá falando, olha, eu não preciso desse dinheiro. Ele está recusando o dinheiro, vamos botar assim em poucas palavras, né? Então, para você pode ser pouco, mas imagine milhões e milhões de brasileiros, é casa de bilhões, gente, que o governo arrecada só com imposto de renda, entendeu? Então, precisa de um planejamento, né? As contas públicas não é um assunto simples. Contas públicas precisam de um planejamento para acontecer. Até para você fazer um imposto ou tirar um imposto, para fazer uma isenção, tirar uma isenção, você tem que dizer de onde está tirando aquela verba, o que vai tapar aquele buraco. Há um planejamento por trás. E também a regra máxima assim, do direito tributário é você não pode ter a surpresa, né? A não surpresa. Da mesma forma que eles não podem instituir um imposto de dia para a noite, a maioria das vezes não pode, de um dia para a noite botar um imposto novo e agora todo mundo vai pagar, eles também não podem retirar também do dia para a noite. Mariana, como você vê, por exemplo, a promessa do presidente eleito Lula, falando na campanha que disse que caso fosse eleito, como foi, as pessoas que ganham até R$5.000 iam ficarem isentas de pagar o imposto de renda. E, segundo ele, até hoje, a gente vê nas entrevistas, fala que ele vai querer cobrar os impostos daqueles que mais têm, dos grandes empresários, e deixar o povo trabalhador, que recebe até R$5.000, isento de pagar o imposto de renda. Como advogada, como você vê realmente isso? Seria benéfico, né? Mas a questão é a questão prática disso, porque a gente sabe que os grandes empresários, porque até onde eu vi, tá? A justificativa dele era dar aumento dessa tabela, fazendo o quê? Tributando os dividendos e ações, essas coisas. O que são dividendos? São o que as pessoas recebem de mercado financeiro, vamos botar assim, né? Isso. Que você, por exemplo, você compra uma açãozinha da Magazine Luiza, ela distribui lucro e você recebe uma pequena cotinha daquilo ali. Quem normalmente faz isso, hoje em dia está muito popular, graças às pessoas como Natália Arcuri, como Thiago Negro, o mercado financeiro ficou um pouco mais palpável para a gente que é trabalhador. Mas, normalmente, isso é acessado para as pessoas ricas. E os grandes lobbies, eles não vão querer ser tributados. Essa é a questão. Porque é uma questão meramente política. Para você dar uma isenção de 5 mil, você tem que dizer de onde vai ser coberto esse rombo, né? Essa é a questão. De onde ele vai tirar? Tudo bem, vai isentar 5 mil. Agora, de onde ele vai tributar aqui para colocar? Ele vai aumentar a economia, aumentar a faixa, porque quem ganha, se eu não me engano, acima de 22, paga a tributação máxima, que é 22%. Se eu não me engano, é de cabeça, viu, gente? Se eu não me engano. Então, ele vai colocar mais faixas, isso tudo é planejamento. É possível? É possível. Porém, não é uma coisa que vai sair de um dia para a noite. É uma coisa que vai se discutir aí, no mínimo aí uns 2 anos de governo. Porque tem um ano para fazer o planejamento, vamos botar assim, um ano do planejamento e um ano para instituir, fazer as leis, fazer os acordos para ser aprovado, para depois ser cobrado. Que isso vai passar por uma reforma tributária, no caso. No Brasil, a maioria das nossas leis, gente, são leis antigas.
Então, por exemplo, a nossa administração pública, a maioria das leis que administram a administração pública, são leis da década da ditadura ainda. 1940. 1940, tudo. Teve uma lei agora, né, que todo mundo sabe, quem fez parte da administração pública, que as leis de licitações, a 66, que fez a nova lei agora, aqui da 14, que está todo mundo ainda patinando para saber como é que vai fazer. Então, e direito assim, faz a lei, primeiro a gente vê se funciona ou não, os problemas práticos, e depois vai resolver. A questão até da Previdência, por exemplo, da questão da Previdência, ainda estão se discutindo alguns pontos, se é válido, se não é válido. O exemplo maior foi a reforma da vida toda, que a gente já falou aqui, que foi quando teve a mudança de Constituição, que teve esse problema de regime, né? Então, o STF decidiu há pouco tempo. Então, tem certas coisas que vão ser discutidas. Acho sim que tem que aumentar a isenção, porque não dá, gente. Quem mais paga tributo somos nós, os trabalhadores, né? Essa é a verdade. Com certeza. Doutora, um abraço e uma boa semana. Um abraço, uma boa semana. Quem tiver vontade ainda de saber mais sobre isso, mais contato, entre comigo através do Instagram marianarosario.dv ou então pelo site marianarosario.com e nos vemos semana que vem. Até semana que vem.